Olá, gente, boa noite. Estamos aqui começando então uma nova mensagem, livres para fluir e correr, né? Porque eu estou trazendo uma mensagem com esses termos. Alguns falam, não tem nada que correr, né? E aí a gente tem que voltar para a Bíblia e ver tudo que está escrito na palavra, né? E a Epístola aos Hebreus, ela fala exatamente: corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, né? Então temos esse chamado para correr, e não é um correr que cansa, não é um correr que é um correr fluindo no Espírito, é um correr fluindo na vontade de Deus, né? Mas precisamos estar livres, e como o próprio texto de Hebreus diz, a gente vai estar estudando aqui, a gente teria que estar desembaraçado de todo peso e de todo pecado que tenazmente nos assedia, para aí poder correr, né, a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para Jesus Cristo, o Senhor, né? Então aí são bases fundamentais de uma vida espiritual. Nós somos chamados para fluir, para correr, nos chamado na vida pessoal, né, no nosso estado emocional, mas precisamos nos desembaraçar de algumas coisas que atrapalham esse fluir, atrapalham a obra de Deus em nós, né? Então hoje vamos falar um pouquinho sobre o agir de Deus e o cooperar do homem. Porque às vezes a gente fala, não, estou na graça, Deus faz tudo, eu não participo de nada. Não é bem assim que a graça funciona, né? Ela não vai funcionar jogando um pouco de lei nela, não é lei. Mas então vamos estudar aqui, quer dizer, qual é a minha parte, né, dentro desse processo. Não existe não ter a nossa parte, né? Senão todos seríamos iguais. Mas a ação de Deus, ela requer um sim do nosso lado, ela requer uma movimentação nossa, tá? Então, começando aqui esse estudo com Hebreus 12, 26 e 27. Aquele cuja voz abalou então a terra, agora porém ele promete dizendo: ainda uma vez por todas farei abalar não só a terra, mas também o céu. Ora, esta palavra, ainda uma vez por todas, significa a remoção dessas coisas abaladas, como tinham sido feitas, para que as coisas que não são abaladas permaneçam, tá? Então esse é um princípio de Deus, tá? De agir no meio do seu povo, agir nas nossas vidas individualmente, tá? O que Deus faz? Ele abala as coisas, né? Na parábola da videira ele poda, né? Se está dando fruto, ele limpa para que produza mais fruto, né? Então é um princípio de atuação do Senhor nas nossas vidas, remover as coisas que podem ser abaladas, para que as coisas que não são abaladas permaneçam. Por que Deus precisa remover as coisas abaladas? Para que as não abaladas permaneçam. Isso quer dizer o quê? Que se ele não remover as coisas abaladas, as coisas não abaladas não podem permanecer, elas não conseguem. Elas só permanecem se a gente remover as coisas abaladas, né? Então às vezes Deus dá um sacode nas nossas vidas assim, né? Muito frequentemente dá um sacode e balança e a gente perde algumas coisas, a gente sente a dor, fica meio confuso, né? É um momento às vezes meio difícil, mas Deus está tirando coisas que não são boas para nós, para que as coisas boas permaneçam, se consolidem, se fortaleçam, se desenvolvam, ocupem o seu espaço nas nossas vidas, no nosso dia a dia, no nosso caráter, tá? Então é um princípio de ação de Deus, né? Em Mateus 13:7 a gente vai entender um pouco mais sobre esse princípio. Aqui é a parábola do semeador.
uma dessas sementes jogadas, ela cai entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram, né? Então Jesus fala para o povo todo, né, da parábola do semeador, e solta essa palavra aqui de Mateus 13:7. Depois eu fui para Marcos aqui, que está um texto um pouquinho mais completo. Os outros, os semeados entre os espinhos, são os que ouvem a palavra, mas os cuidados do mundo, a fascinação da riqueza e as demais ambições, concorrendo, sufocam a palavra, ficando ela infrutífera. Tá? Então veja como o princípio é o mesmo. A palavra é semeada em nós, mas os espinhos sufocam essa palavra. Então, se os espinhos não forem removidos, a palavra não pode gerar fruto. Então Deus tem que abalar essas coisas e remover essas coisas. Abalar o que? Os espinhos. Remover os espinhos para que a palavra possa produzir o fruto esperado dentro de nós e posteriormente através de nós. Tá? A palavra sufocada pelos espinhos, ela pode ser a palavra de Deus, mas ela não vai dar o fruto necessário. Então Deus abala, Ele mexe com as nossas vidas, Ele dá um sacode, e depois do sacode, né, tem uma série de coisas que caem, que perdem um sentido, e Deus vai lá e remove, né? Ele tira. Para quê? Para que as coisas não abaladas, que é a palavra de Deus e a nossa essência, né? a essência da nossa alma, da nossa existência, para que ela floresça, a palavra de Deus cresça e se desenvolva dentro de nós. Tá? E ele fala um pouco sobre o que são esses espinhos. Ele fala aqui, ó, os outros semeados entre os espinhos são os que ouvem a palavra, mas os cuidados do mundo, a fascinação da riqueza e as demais ambições, concorrendo, sufocam a palavra, ficando ela infrutífera. Você está entendendo o sentido? Né? Veja a palavra, o verbo que ele usa aqui, para os 3 espinhos ou tipos de espinhos citados. Cuidados do mundo, são as preocupações com o dia a dia, o que eu tenho que fazer, a ansiedade, a angústia, são as irritações que você vai tendo durante o dia, mágoas que você vai carregando, decepções, frustrações, né? Você tem um horário de trabalho apertado, não tem tempo para Deus, não tem tempo para a família, e por aí vai, né? Os cuidados do dia a dia, a fascinação da riqueza. A gente se empolga, essa nova geração hoje todo mundo fala, você tem que ganhar o seu primeiro 1 milhão, né, até os 30 anos. Quando é que você vai ganhar o primeiro 1 milhão da tua vida? A pessoa fica naquela ansiedade, até o medo do fracasso, de não conseguir aquilo, né, trabalhando com uma série de emoções e criando angústias pessoais em cima de metas que tem a ver com espinho, fascinação da riqueza, né? Você vê apresentações de coaching, de coisas assim, mostram casas enormes e gigantescas e olha, tal, daí mostra um carro poderoso, né? Por quê? Porque quem está assistindo está fascinado com as riquezas e ele te fascina, e ao te fascinar, ele vende seus cursos, porque um curso de 5 mil, 6 mil, 10 mil reais pode ser barato comparado com 1 milhão que você vai conquistar se fizer o curso dele, com o destravamento que você vai ter. Enfim, eu não estou dizendo que nada disso exista ou funcione, eu estou dizendo que é um ambiente de fascinação de riqueza, e isso é um espinho, segundo a palavra de Deus, tá? E o que o espinho faz? Ele concorre com a palavra, sufocando a ação dela em nós. Tá? É uma concorrência, tá? E as demais ambições, né? É ambição, é mulher do próximo, é sexo, é drogas, são vícios, são compulsões, são ambições que você vai se entregando e puxando para a tua vida, né?
Então tudo isso concorre com a palavra e deixa ela infrutífera. E aí Deus vem e age como? Abalando, Ele dá um sacode em nós. Essas coisas começam a cair. E aí Deus vai removendo uma após outra para que a essência da nossa alma possa ser trabalhada, desenvolvida, né, pelo Senhor, e que uma transformação verdadeira aconteça em nós, como diz Romanos 12:2, para que a boa, agradável e perfeita vontade de Deus possa acontecer nas nossas vidas, a gente possa experimentar isso em nós, tá? Então, esses espinhos atrapalham a obra de Deus em nós, mas não precisam ser nossos. O primeiro erro é chamar de nosso, né? A minha ansiedade, a minha doença, a minha ambição, né? A minha dor, tudo que a gente toma posse e vira nosso, não é uma boa linguagem, né? Eles não precisam ser nossos, pelo contrário, eles precisam ser abalados e removidos, para que a palavra se desenvolva dentro de nós, né? Após a remoção desses impedimentos, né, a palavra pode fluir com mais naturalidade, e a nossa vida flui melhor. Sabe quando às vezes você se sente travado, se sente meio preso, parece que as coisas não estão avançando, sabe? Espinhos estão atrapalhando, porque quando os espinhos não atrapalham, a coisa flui. Quando não há pesos e pecados que estão tenazmente nos assediando e prendendo, né, nós podemos fazer o que? Correr a carreira que nos está proposta. A gente corre na vida, corre na vida espiritual, corre na vida emocional, corre no nosso dia a dia. As coisas fluem com uma outra dinâmica, a dinâmica da graça de Deus, né? E aí então nós somos livres, tá? Que é o tema que nós estamos aqui, né, ministrando, que é livres para fluir e para correr, tá? Bom, dito isto, eu queria dizer o seguinte: não se assuste com os pesados abalos, não se assuste com os pesados abalos da vida, não se assuste com as remoções. Perdas fazem parte. Deus às vezes está tirando coisas que você acha que você está perdendo. Não, Deus está tirando algo que está te atrapalhando, está te prendendo, está te impedindo de fluir. Então não se incomode com essas coisas, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus segundo o seu propósito, o propósito que Ele tem para a minha vida e para a tua vida. Então Deus tira coisas, é bênção. Quando você vê coisas, perdi isso, estou perdendo aquilo, então não sei o que, minha vida está indo. Não, Deus está abalando muitas coisas para levantar a tua essência, que está sendo sufocada. A palavra de Deus não consegue gerar esse fruto dentro do seu homem, sua mulher interior. Na tribulação, nós vamos ver aqui em 2 Coríntios 4, 16 a 18, o homem exterior, ele se fragiliza, ele perde coisas, mas o homem interior se renova e é fortalecido e dá muito fruto. Então, 2 Coríntios 4, 16 a 18, está aqui no material que eu mandei. Por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação, veja, ele está falando da renovação, corrupção do velho, do homem exterior, o renovar do homem interior e a tribulação que vem sobre as nossas vidas. Ela é momentânea, ela vai passar. Não se assuste com tribulações, elas passam. E você vive bem se você conviver bem com a tribulação, como algo que faz parte, como algo que está te purificando, te preparando, te fortalecendo e não te destruindo. Tá? Então a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de
toda comparação, não atentando, né, aonde que a gente tem que prestar atenção. Aqui ele vai falar primeiro onde que a gente não tem que prestar atenção, não atentando nós nas coisas que se veem. O mundo material que a gente está vendo, não fica prestando atenção só nisso, né? Mas nas que se não veem, aquilo que Deus está fazendo por trás do material, por trás das coisas que estão acontecendo com o homem exterior, né? É o que Deus está fazendo no homem interior. Quanto mais cedo a gente aprende alguma coisa, mais rápido Deus quer nos abençoar no homem exterior. Ele quer te abençoar, mas a prioridade de Deus não é a mulher interior, não é a mulher exterior, é a sua mulher interior, é o seu homem interior. Então essa é a prioridade, é isso que Deus está trabalhando, né? O objetivo não é que você seja rico, saudável, próspero, abençoadíssimo. O objetivo número 1, não que isso não seja um propósito de Deus, mas o objetivo número 1 é a nossa salvação. O objetivo na sequência é o que? É o nosso crescimento como homem, como mulher de Deus, crescimento no amor, na paz, num estado emocional forte, firme, constante, né? Não alguém de ânimo dobre, né? Mas alguém firme, estruturado. É isso que o Senhor quer fazer, né? Tornar-nos como maduros em Cristo, né? Quer nos levar à maturidade, ao pleno conhecimento do Senhor, pleno conhecimento do Senhor Jesus, tá? Porque as coisas que se veem são temporais, elas vão passar, e as que se não veem são eternas. Então ele está dizendo, olha, o importante são as coisas que se não veem. Quando você tiver tribulação, não fica assustado, porque Deus está destruindo algumas coisas que se veem, mas que estão fascinando o teu olhar, estão atrapalhando o teu foco, tirando o teu foco de Jesus, tirando o teu foco da palavra, impedindo, sufocando o agir de Deus em nós, sufocando a frutificação da palavra dentro de nós. Então não se assuste, né? Não desanima. O homem exterior vai se corromper, mas o homem interior não, ele está sendo renovado, ele está sendo fortalecido e vai dar muito fruto, tá? Vamos falar aqui um pouquinho, no final aqui dessa página 1, né? O Senhor age em nós principalmente ou fundamentalmente através de 3 coisas, 3 colunas, né? O negócio de Deus é muito com 3, né? É Pai, Filho e Espírito Santo, né? Ele criou o tempo com passado, presente e futuro, né? Nós temos uma vida em 3D, né? Em 3 dimensões, né? Largura, altura e profundidade, né? É tudo, o homem é constituído de prótons, elétrons e nêutrons, né? E por aí vai. A gente pode, em um monte de coisas você vai ver, né? Sempre o número 3, né? Mas sem nada de numerologia, é só um comentário, uma observação interessante, tá? Então, são 3 coisas que Deus usa para nos transformar, tá? A primeira é a palavra, que nós estamos falando, a palavra, né? A palavra semeada de Deus, né? A Bíblia diz assim, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, ser livre, fluir, né? Eu preciso estar liberto, e essa libertação vem pela palavra. A palavra, diz a própria Bíblia, ela limpa, ela transforma, né? Ela processa mudanças, a palavra edifica, né? Então esse agir da palavra de Deus. Agora, muito bem, isso é algo que vem de Deus, é a palavra, ele está semeando dentro de nós. Quando a palavra é pregada, o Espírito Santo mexe conosco para nos dar entendimento, compreensão da palavra, né? Existe um agir de Deus, existe uma qualidade na forma da palavra chegar até nós, né? Quando ela é bem preparada no Senhor, né? Tem uma qualidade de informação. Mas
Qual é a nossa parte nessa história? Né? Estamos falando do agir de Deus e começamos o agir de Deus e o cooperar do homem. Se a palavra é algo que Deus usa, como é que eu posso cooperar com isso? A primeira coisa é fazer algo que a própria palavra nos ensina: buscar. Eu preciso buscar ao Senhor, certo? A própria Bíblia nos ensina o quê? Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas outras coisas serão acrescentadas. Ele está dizendo, olha, a prioridade é buscar o Senhor, tá? E essas coisas que se veem e que são temporais, Deus vai acrescentar. Mas se você estiver fora da prioridade, você está sufocando o agir de Deus, olhando demais para as coisas temporais, e o sacode vem para que essas coisas temporais, essa fascinação caia, esse desviar de olhar caia, né? E a gente perde coisas. E é uma bênção perder coisas quando estamos sendo guiados pelo Senhor, né? Ele está tirando coisas que nos atrapalham, que sufocam a palavra de Deus em nós, tá? Então é buscar ao Senhor, né? Crer na palavra, que tem muito crente que não crê na Bíblia. Ele ouve a mensagem, alguns pastores hoje gostam de dar uma interpretação que você sai do que está escrito, né? É muito perigoso sair da literalidade. Você tem que ter uma substância bíblica para dar uma interpretação fora do literal, né? E a Bíblia é cheia de outras figuras, mas é importante você ter essa convicção na palavra, tá? Porque quando a gente quer fazer besteira, a gente quer procurar aquele pastor que fala algo diferente. Ele vai falar algo diferente sobre adultério, ele vai falar algo diferente sobre segundo, terceiro, quarto casamento, ele vai falar algo diferente sobre divórcio, ele vai falar algo diferente sobre a idoneidade moral, né? a sua justiça e equidade nos negócios, né? Sobre o comportamento do homem e da mulher no casamento, sobre o servo de Deus não poder se envolver na obra se ele não está liderando bem a sua própria casa, né? Dívidas, né? A forma como você lida com as suas finanças. É uma série de coisas que a Bíblia é clara, e a gente procura subterfúgios, né, na palavra para sair desse... Buscamos subterfúgios para sair. Espera aí só um segundo, tem alguém com o microfone. Pronto, silenciei, eu não sei quem é. Subterfúgios. Opa! Silenciei o meu. Busca subterfúgios na palavra, né, para se desviar daquilo que a palavra diz, da verdade. Isso é péssimo, né? Só vai trazer confusão, atrapalhar a minha vida e a tua. O segundo agir de Deus é através do Espírito Santo. Jesus falou, eu vou para o Pai, mas eu enviarei para vocês outro Consolador. Ele vos ensinará todas as coisas. Então o Espírito Santo ensina, né? Ele vos guiará a toda a verdade. O apóstolo Paulo fala em Romanos 8, né? Os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus, tá? Ele nos consola, Ele intercede por nós, sobremaneira, quando a gente não sabe como interceder, Ele intercede por nós, Ele nos ensina, né? A ação do Espírito Santo é tremenda sobre nós. Ele é um selo de Deus para nos levar até o final, né? Para nos preservar, nos proteger. Então o Espírito Santo é outro agir de Deus junto com a palavra, tá? Independente da palavra, em algum momento o Espírito Santo está agindo, você não está lendo a Bíblia, mas ele está falando contigo, né? Esse agir do Espírito Santo consola, ele faz tudo nas nossas vidas, é o nosso companheiro permanente, está dentro de nós. Ele produz o fruto do Espírito, ele gera vida espiritual dentro de nós, tá? Então esse fluir de Deus, ele tem ação
do Espírito Santo. Ok, da mesma forma que falamos na palavra, ok, Deus faz isso por nós, mas como nós podemos cooperar? Qual é a nossa parte? A nossa parte é se render ao Espírito Santo. A nossa parte é se entregar a Ele. Se renda, se entregue, deixa Ele fluir, deixa Ele se manifestar, né? Não resista ao Espírito Santo. Às vezes o Espírito Santo está incomodando a gente com pecados, com coisas. Olha, você vacilou, você está com raiva daquela pessoa, mas você errou também, você teve isso, você faz, né? O Espírito Santo incomoda e a gente não resiste, não aceita, né? Por isso a Epístola de Hebreus também fala sobre isso, dizendo: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação no deserto. Então, esse não resistir, né? Em Atos também se fala que a palavra estava sendo ministrada, mas eles resistiram ao Espírito Santo, né? Então, a nossa função, a nossa cooperação é não resistir, é se render, se entregar, tá? Olha, com o Espírito Santo você pode ser fraco, porque quando somos fracos é que somos fortes. O poder de Deus se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. Então talvez você tenha que se manter forte para você mesmo, para as pessoas, para o dia a dia, para você não desmoronar, mas não, diante do Espírito Santo você pode se abrir, você pode falar suas coisas mais íntimas. Isso te ajuda a elaborar o seu próprio homem, a sua própria mulher interior. É muito importante essa entrega, essa rendição ao Espírito Santo, né? E a entrega envolve o quê? Eu tenho uma decisão. Gente, a nossa vida não é nossa, nós entregamos ela para o Senhor Jesus. E quem está aqui para nos dirigir, né? Quem nos guiará a toda a verdade? Quem é que Jesus enviou para nos ensinar todas as coisas? Quem é que dirige os filhos de Deus? Os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Então é se permitir dirigir, se permitir se entregar, se render ao Espírito. Essa é a nossa parte. E o terceiro mover de Deus o agir de Deus para nos transformar, são as tribulações, que a gente veio falando no início, as remoções, tá? Então, tribulações, né, elas removem o que atrapalha, ela fortalece a esperança, a perseverança, o amor, ela preserva a essência que necessitamos para uma vida abundante e frutuosa. Eu vou abrir várias passagens, falar mais um pouco sobre isso, tá? Mas a nossa parte, no caso da tribulação, é perseverar. O bicho pegou, a situação está difícil, Deus me abandonou, eu devo estar em pecado, é porque eu não estou buscando, é porque não, gente, baixa a bola, persevera. Tribulação é uma das 3 colunas do agir de Deus nas nossas vidas. Amém? Faz parte. E a nossa parte, tá? Se na palavra a nossa parte é buscar a Deus através da palavra, é crer nela, confiar nela, não buscar subterfúgio. Se a nossa parte no agir do Espírito é se render, se entregar a Ele, aceitar sua direção, curtir sua direção. No caso das tribulações, a nossa parte é perseverar, confia, persevera, descansa, não entra em desespero no meio das lutas, não entra em desespero porque perdeu alguma coisa. Remoções fazem parte e você está na bênção, Deus está agindo na tua vida, amém? Então vamos ver um pouquinho na palavra de Deus aqui sobre essas tribulações. Virando na página 2, Hebreus 12, de 4 a 7. Na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue. Vocês se esqueceram da palavra de ânimo. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe. Suportem, em outra tradução, perseverem,
as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Deus os trata como filhos. Ora, qual filho que não é disciplinado por seu pai? Disciplina não é castigo, disciplina é correção para arrependimento, para mudança, para amadurecimento, para dar uma nova direção, tá? Então Deus disciplina o filho que ama, e Ele fala, olha, suporta, persevera. Mas qual o propósito dela? Ele está falando de quê? Da nossa luta contra o pecado. Na luta contra o pecado, vocês não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue. Então vamos lá, gente. Olha, não estranha. Deus está te ajudando a vencer pecados, a vencer fraquezas, a jogar fora pesos. Deus está nos ajudando, Ele está agindo em nós através das tribulações. E como eu devo agir? Qual é a minha parte nessa história? Perseverar diante das dificuldades, recebendo-as como disciplina. É Deus agindo na minha vida, glória a Deus. É Deus transformando, é Deus me ensinando. Tiago 1, de 2 a 4. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passar por várias provações, sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz o quê? Perseverança. Qual é a nossa parte diante das tribulações? Persevera, não desanima, não fica desestruturado, não chuta o pau da barraca, fica firme. A tribulação faz parte. Amém? Está difícil, está passando dificuldade, fica estável, fica tranquilo. Não quer dizer que Deus está zangado, não, porque Deus está agindo com quem? Com os filhos a quem Ele ama. Então receba como disciplina, como ação de Deus na minha vida, na sua vida. Qual o fruto da perseverança quando a gente persevera na tribulação? A perseverança deve ter ação completa. Em outra tradução diz assim, a perseverança deve ter ação completa sobre vós. Para quê? Para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Então, quando você está tendo tribulação e você persevera, fica firme, né? Olha, pode estar acontecendo coisas muito difíceis, mas eu continuo firme no Senhor, eu estou em paz. Eu não estou desesperado, eu não estou atolado, eu não estou achando, sabe, me enchendo de culpas e procurando explicações. Não, a explicação é, Deus está tirando coisas. Deus está dando um sacode, para que aquilo que não é importante caia. Eu não vou perder coisas, eu vou ganhar com Deus tirando coisas da minha vida. Por quê? Porque essas coisas estão me atrapalhando. Atrapalhando de quê? De ser perfeito, de ser íntegro, de não ser deficiente em nada. Deus não quer que você tenha angústias por faltas. E a pior angústia não é a falta de coisas exteriores, é a falta de coisas interiores. Nós frequentemente deslocamos angústias interiores para coisas exteriores. A gente acha, não, se eu conseguir isso, esse meu problema acaba. E aí você consegue, mas a angústia interior continua, porque a falta é interna, não é externa. A grande maioria das vezes a falta é interna, não externa. Então a perseverança diante da tribulação. Dá mais uma passagem, né? A gente falou da Epístola de Hebreus, uma palavra de Tiago e agora outra de Paulo em Romanos 5, verso 3 até o 5. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz, olha ela aí de novo, perseverança. A tribulação deve produzir perseverança em nós. Por quê? Porque a perseverança acontecendo, ela vai gerar transformação, amadurecimento, completude, né? Completude, acho que eu usei errado a palavra, né? O que é completude? É plenitude interior, você se sente mais pleno, mais completo, né? Mais cheio, né? Então quando a gente persevera, há amadurecimento, há crescimento espiritual.
há desenvolvimento de Deus em nós, do fruto do Espírito Santo. E a perseverança gera experiência, a experiência gera esperança. Por quê? Se eu perseverei na luta, numa dificuldade, eu vou ganhar uma experiência. Experiência de quê? Olha, eu confiei em Deus e tudo deu certo. Eu não precisei sofrer no meio dessas lutas, eu passei bem pela tribulação. Tribulação não quer dizer sofrimento. Tribulação você não escolhe, sofrer ou não sofrer você escolhe. Você está entendendo isso? A tribulação não é uma escolha, o sofrimento é. Não todo sofrimento, mas o sofrer com as tribulações pode ser uma escolha. Eu escolho perseverar, eu escolho confiar, eu escolho descansar em Deus. E aí eu tenho uma experiência de que o problema foi resolvido, eu estaria sofrendo à toa, me angustiando à toa. Por quê? Porque não aconteceu nada, né, do que esperava, o problema foi sanado, glórias a Deus, está tudo bem, né? Está tudo, então na bênção, né? Então essa confiança no Senhor, que é um fruto da perseverança. E aí eu tive uma experiência, então quando vem uma outra tribulação, eu já tenho mais experiência em confiar, em perseverar nas tribulações, nas nossas lutas, diante das nossas dificuldades do dia a dia e da vida, né? A experiência traz o que? Esperança. Então cada experiência que eu vou tendo com Deus aumenta a minha esperança. A esperança de quê? É o que ele fala lá em cima, a esperança da glória de Deus. É do crescimento da glória de Deus dentro de nós. Porque eu vejo isso daí crescer. Cada experiência, cada tribulação, com perseverança, eu cresço um pouco mais, eu amadureço mais, eu fico mais forte, eu tenho um estado emocional melhor, uma inteligência emocional, é um termo bem dos dias de hoje, né? Mais forte, todo mundo buscando inteligência emocional, né? A palavra de Deus nos orienta aí, olha, persevera, confia, né? Diante das experiências, que a tua esperança da glória de Deus vai crescer. E por que a esperança cresce? Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Então entenda uma coisa, na medida que essas coisas que nos atrapalham, nos prendem, vão sendo removidas, vão sendo afastadas, à medida que eu vou perdendo a fascinação com coisas deste mundo, o que vai acontecer comigo? Eu vou amadurecer, eu vou ser mais transformado e o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo. Nós conseguimos fluir no amor. Você entende isso? Saíram os obstáculos, a palavra começa a produzir mais fruto. Nós nos rendemos mais ao Espírito Santo. A gente resiste na tribulação, persevera, confia, não entra em desespero, não entra em sofrimento, né? Simplesmente descansa no Senhor, né? E como é que eu sei que isso daí está? Porque eu consigo amar mais. O amor de Deus começa a fluir maior. Por quê? Porque foi aberto espaço. Aquele que crê no Senhor Jesus, segundo as Escrituras, rios de água viva fluirão do seu interior. Então eu estou abrindo espaço para esse fluir das águas vivas do Espírito de Deus. Eu estou abrindo espaço para que esse amor cresça. Vamos falar um pouquinho agora sobre a libertação da lei. Libertação da lei tem a ver com libertação da culpa, libertação de condenação. Esses dias eu ouvi um desabafo de um jovem, ele foi líder de jovens de uma igreja e ele fez um desabafo, dizendo, olha, eu tive que parar porque de repente eu entendi que a minha motivação era pela culpa, eu me senti em dívida. Não, eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso ir para a igreja, eu preciso pregar o evangelho, eu preciso ministrar, eu preciso fazer isso, sempre se sentindo em dívida. E alguns até se fortalecem nesse caminho errado,
com as palavras do apóstolo Paulo, que ele dizia que ele estava em dívida. Por que o apóstolo Paulo dizia que ele estava em dívida? O apóstolo Paulo foi o que mais ensinou sobre viver na graça de Deus, né? Mas por que ele dizia que ele estava em dívida? Ele matou um monte de ministros do Evangelho, ele matou Estevão, ele matou... Então, o que o apóstolo Paulo sentia? Estevão podia estar aí pregando, salvando, né, envolvido na salvação de milhares de pessoas. Eu matei aquele homem. Eu tenho uma dívida com o Evangelho, tá? Matou um monte de gente, ele perseguiu os cristãos. Quando ele se converteu, a turma toda ficava com medo. E depois que acreditou que ele estava realmente convertido, aí começou a dar testemunho para todo mundo. Olha, aquele que nos perseguia agora é crente, é fiel a Jesus, né? Então, veja, Gálatas 5:1 foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. De Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei, da graça decaístes. Gente, se você está trabalhando por culpa, se você está se sentindo com dívida, não é assim que Jesus está querendo nos levar ao reino, nos levar às obras. Não é por culpa, é por amor. Jesus estivesse aqui dizendo, não, estou aqui por obrigação, não, ele falou, né? Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho, é por amor. Toda obra de Deus é por amor. O que a gente acabou de ler em Romanos 5, né? Por que a esperança não confunde? Porque o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo, aí não há confusão. Então é por amor, gente. A graça não funciona no peso, ela funciona pela fé, funciona pelo amor, e ela flui. Se confiarmos nas leis e nas obras, ficamos atormentados com culpas. Quem tem culpa tem julgamento. Quem tem culpa tem dificuldade em perdoar, porque ele se sente culpado, então culpa os outros também. Ele não se perdoa. Vive se comparando, tem críticas pesadas ao próximo, tem falta de autoaceitação e de aceitação do próximo. Nós nos tornamos pessoas rígidas, duras, críticas, com uma pegada forte de acusação, sempre mostrando defeitos dos outros, falhas e isso e aquilo e tal, defeitos dos irmãos, né? Pastores muitas vezes que não entenderam a graça, acabam pregando um outro evangelho, sobem no púlpito sempre para jogar carga sobre o povo, peso, né? Culpa, condenação, tentar convencer eles a fazer a obra de Deus pelo medo. Você está sendo desobediente, nós somos canalhas, nós somos... e é uma coisa... Sabe, não é assim que funciona, não é esse o Evangelho de Jesus. Isso é um outro Evangelho. Se confiarmos em Jesus, no seu perdão e na sua graça, amor, perdão e aceitação podem fluir livremente de nós. Confiarmos em Jesus, no seu perdão e na sua graça. Se a gente confiar nisso, nessas coisas de Jesus, que esse é o Evangelho, o amor, o perdão e a aceitação podem fluir de nós, flui em nós e através de nós, na vida de outras pessoas. Entramos na dependência de Jesus e no fluxo da transformação pela graça. Nós começamos a ser transformados pela graça de Deus, não pela obrigação, não pela culpa, mas pela graça. Entramos num fluxo de transformação. Existe um fluir no agir de Deus, né? Mas onde é que está isso na Bíblia? Nós acabamos de falar, né, sobre este fluir. Quando são tiradas as coisas que sufocam, que atrapalham, os espinhos são removidos, a palavra de Deus pode frutificar.
quando os espinhos são tirados, são removidos, né? O amor de Deus pode, né, fluir nos nossos corações. Quando nos desembaraçamos de todo o peso, de todo o pecado, nós podemos fazer o quê? Correr com perseverança a carreira que nos está proposta, tá? Então, quando entramos nesse fluxo da graça de Deus, é um fluxo de transformação, não é um fluxo de comodismo, é um fluxo de mudança, é um fluxo de uma dinâmica de vida espiritual, é o fluxo da vida abundante e não da vida pesada, da vida da culpa, da vida da crítica, da vida do juízo. Depois, libertos da escravidão do pecado. Tem mais um microfone ligado, deixa eu desligar aqui. Libertos da escravidão do pecado. Vamos lá. Romanos 6, 13 a 14. Não ofereçam os membros do corpo de vocês ao pecado, como instrumentos de injustiça. Antes, ofereçam-se a Deus como quem voltou da morte para a vida, né? Quem morreu, foi crucificado, nasceu de novo. E ofereçam os membros do corpo de vocês a Ele, como instrumentos da justiça. Pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Isso daqui é o que? É a rendição, né? Ofereçam-se. Lembra? Qual é a nossa parte, né? Deus, uma das formas de Deus agir em nós, nos transformar, nos dar crescimento é o que? O Espírito Santo em nós, né? Agindo em nós, fruto do Espírito. E como é que, qual é a nossa parte para cooperar com essa ação de Deus? É se render, se entregar ao Espírito Santo. E aqui ele está seguindo exatamente nessa linha, né? Ofereça os membros do corpo de vocês a Ele, como instrumentos de justiça. E aí ele fala uma grande verdade: pois o pecado não os dominará. Ninguém é mais escravo do pecado. A pessoa que está lutando com vício, drogas, álcool, compulsividade sexual, workaholic, ansiedade, qualquer que seja o teu vício, a tua compulsão, doces, comidas, né? Você não é escravo mais do pecado. O pecado não te dominará. Mas quando é que o pecado não nos domina? Em que condição? Após a conversão, sim, sempre, mas tem uma outra condição. Porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Então lembra que eu falei isso? Quando você entra na graça de Deus, aprende a confiar na graça de Deus, no perdão de Jesus, você entra no fluxo da graça, que é um fluxo de transformação. O pecado não nos domina quando nós estamos fluindo na graça. Se eu estou na lei, o que é estar na lei? Deus passou um mandamento e você vai cumprir. Então eu consigo cumprir a lei de Deus, eu vou fazer. Não. A palavra de Deus diz que nós somos fortes quando somos fracos, né? No momento que eu estou fraco, eu assumo uma fraqueza diante de Deus, eu não consigo viver a tua palavra nessa área, nessa situação, né? Aí nós nos tornamos fortes, porque aí você entra no quê? Num fluxo da graça. Não consigo viver, Deus está bravo comigo, eu estou condenado, é por isso que as coisas não estão dando certo. Você está vivendo na lei. Não consigo vencer isso daqui, né? Senhor, tem misericórdia, me ajuda. Espírito Santo, você está aqui para fazer esse fruto do Espírito acontecer. Eu preciso de domínio próprio, eu estou sendo dominado, mas uma parte do fruto do Espírito é domínio próprio. Então eu não posso ser dominado pelo pecado. O pecado não vai me dominar. Por quê? Porque eu estou fluindo na graça de Deus, sem culpa, confiando no perdão, confiando no Senhor Jesus, no sangue de Jesus que me resgatou, me redimiu
E aí eu fluo na graça, aí eu me abro e fico exposto ao agir de Jesus Cristo para me transformar e me dar crescimento. Amém? O fluxo da graça é um fluxo de mudança de vida, de transformação, tá? Não na nossa força, que não estamos na lei, mas no poder de Deus, que nós estamos fluindo na graça de Deus. Não é a glória do homem, é a glória do Senhor. João 8,34, Jesus respondeu: digo-lhes a verdade, todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. Portanto, se o Filho os libertar, vocês de fato serão livres. Então isso daqui é sério, gente. Pecar de vez em quando em alguma coisa e tal faz parte, né? A gente está num processo. Mas quando você tem alguma coisa que você sempre peca naquilo, peca de novo e volta a pecar, é algo que o pecado está te dominando. É alguma coisa que você não tem domínio próprio, você está sendo dominado por ela, tá? E por isso que o apóstolo Paulo diz: todas as coisas me são lícitas, mas não me deixarei dominar por nenhuma delas. Então esse ser dominado pelo pecado, ou por algum peso, né? Ou por fascinações, é algo que nos destrói, nos corrompe. E para a gente ter essa vitória, não é pela lei, é pela graça. Confia, mostra a sua fraqueza para o Senhor. A graça diz o seguinte: eu te amo, eu te redimi, por você não faz nada, mas com o meu agir na tua vida você vai longe. Confia em mim, se entrega, se rende. Não sinta o peso da sua culpa. Clame pelo meu sangue. Nós temos todos os recursos para viver num fluir na graça de Deus. E é isso que Deus espera de nós. Mas tem que assumir fraqueza. A mudança começa quando a gente assume uma fraqueza. Deus não transforma mascarado. Eu tenho que assumir: eu sou escravo de rede social. Eu sou escravo de desejos íntimos sexuais. Eu sou escravo da pornografia. Eu sou escravo da mentira. Eu estou sempre inventando uma historinha, eu acabo floreando, eu não falo a verdade. Eu estou sempre querendo dar uma impressão que a minha vida está muito melhor do que ela realmente está. Eu sou escravo do mau humor, da irritação, estou sempre mal-humorado, qualquer coisa me deixa irritado e tal. Eu estou dominado por isso. É preciso assumir a fraqueza para que a mudança comece a ocorrer. É preciso chegar diante do Senhor com toda a liberdade e dizer: eu estou fraco nessa área, eu não sei, eu não estou legal. E aí você entra no quê? Quando somos fracos, aí é que somos fortes. O poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Deus não transforma mascarada, Ele transforma homens e mulheres que assumem as suas fraquezas, seus pecados, seus erros. E aí Ele trabalha, aí as coisas fluem. Cada vez que se assume uma fraqueza e diz: eu quero mudar, Senhor, eu quero ter vitória sobre isso, realmente eu quero, Deus começa a agir para transformar as nossas vidas exatamente nessa área que se assumiu a fraqueza. Hebreus 12, 1 e 2, eu falei sobre esse versículo várias vezes. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado. Veja que não é só se desembaraçar do pecado, se desembaraçar também de pesos. Por exemplo, redes sociais. Eu estou muito viciado em rede social. É pecado? Não, é peso. Eu não paro de assistir novela, televisão, Netflix, isso me toma um tempo, não sei o que, isso é pecado? Não, é peso. Então ele fala o seguinte: se desembaraça desses pesos, essas coisas que te tiram do foco, te jogam para fora. Você perde tempo com isso daí, um tempo importante com coisas absolutamente não importantes. Desembaraçando-nos de todo o peso do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Como que eu faço isso? Olhando firmemente
para o autor e consumador da fé, Jesus. Como é que eu consigo manter o foco? Olha para Jesus. Jesus é o centro do Evangelho. Toda pregação tem que ser sobre Jesus. Às vezes tem muita igreja pregando demais o Antigo Testamento. Jesus é o foco. Quando Jesus falou sobre o Antigo Testamento com os discípulos, ele mostrou tudo que o Antigo Testamento falava a respeito dele, que viria. Jesus é o foco, é Jesus. Ele é o centro de todas as coisas. O universo foi feito por meio dele, por ele e para ele. Deus Pai quer fazer convergir em Jesus Cristo todas as coisas. Jesus é o centro, Ele é o nosso Senhor, Ele é a nossa salvação, Ele está conosco, Ele é a nossa rocha, o nosso ponto forte, é a nossa fortaleza, o nosso refúgio. É Jesus, 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 Jesus. O Espírito Santo vem para falar do Filho. O Pai enviou o Filho e quer fazer convergir no Filho todas as coisas, todos nós. Jesus falou antes de morrer, ser sepultado e ressuscitar, ele falou, depois que eu for levantado dentre os mortos, atrairei todos para mim. E Jesus está nos atraindo. Ele é o centro do Evangelho. Olha para Ele, para se desembaraçar do peso e do pecado. E eu volto a chamar aqui a atenção: que peso e pecado são esses? São os espinhos da mesma passagem lá de trás. São as coisas abaladas, que podem ser abaladas, para que as coisas não abaladas permaneçam. As coisas abaláveis, elas atrapalham o fluir das coisas não abaláveis. Elas concorrem, elas prejudicam o fluir. Então, tira essas coisas. Se você tirar essas coisas, o que você vai fazer? Correr. Desembaraçando-nos do peso do pecado, tenazmente decidir, corramos. Porque se eu tiro esses pesos, esse pecado, eu fluo na graça, eu corro, né? E como é que é o nosso correr e o nosso fluir? Olhando para Jesus. Não olha para o seu poder, não olha para a sua força, olha para Jesus. Olha para Jesus. Indo aqui para a última página, nós estamos quase acabando e vamos orar por você. É um tempo de ministração, né? É um tempo de queimar espinhos, é um tempo de remover espinhos. Vamos trabalhar com o Senhor nesse agir de Deus. Primeira coisa a fazer: assumir o espinho, que é uma fraqueza, uma dependência, uma compulsão, um peso, um pecado. Eu preciso assumir diante de Deus. Segunda coisa é querer mudança. Eu quero mudar. Eu me exponho à mudança. Eu quero mudar. Eu assumi essa fraqueza e eu quero mudar. Terceiro passo: buscar na graça, confiando em Jesus. Então veja, qual é a minha identidade? Eu não sou qualquer um. Eu sou um nascido de Deus. Nasci de novo pelo Espírito Santo. Sou filho de Deus. Fui lavado no sangue do Cordeiro, no sangue de Jesus. Dependo totalmente dele. Tudo posso naquele que me fortalece. O pecado não me domina. Eu posso lutar e posso vencer. Amém? Posso lutar e posso vencer. O pecado não me domina. Repita comigo aí, você está ouvindo agora essa mensagem, você está online, está... O pecado não me domina. Eu posso lutar e posso vencer. Tudo posso naquele que me fortalece. Eu dependo totalmente de Jesus. Aleluia. Aleluia. O tempo todo, olha para Ele. Foca em Jesus. Confia nele. Se entrega a Ele. E o mais Ele fará. Fala em voz alta: e o mais Ele fará, e o mais Ele fará, né? Veja, queria orar agora um pouco com você. Eu vou te pedir, feche teus olhos. Olha para este homem, esta mulher interior, que é você, lá de dentro, lá de dentro. Olha para as tribulações, as coisas que têm te abalado, têm te incomodado.
Veja, comece a perceber que Deus está tirando coisas que na realidade precisam ser removidas. Talvez esse seja um momento e um tempo para você chegar para Deus e falar: Deus, eu tenho essa fraqueza, eu tenho aquela fraqueza. Você não precisa contar para mim, contar para ninguém, mas fala para o Senhor. Fala para o Senhor, se coloca diante dele, fala: Deus, essa é a minha área fraca, eu tenho essa dificuldade, eu não consigo me relacionar, fluir com amor com aquela pessoa, por causa daquela situação. Talvez não seja nenhum problema da outra pessoa, mas é uma fraqueza minha, eu não quero ser assim. Por que eu sempre caio nisso daqui? Eu desanimo demais. E a tua palavra diz para eu não desanimar. Eu quero essa graça de fluir no ânimo, no bom ânimo, na constância. Eu sou muito inconstante, a minha fé é muito líquida, né? Vem alguma coisa, já me abala, parece qualquer vento me tira do caminho. Assume as fraquezas diante do Senhor. Eu sou muito irritadiço, eu preciso me livrar de pornografia. Queridos, quantos homens casados têm problemas ainda com pornografia? Às vezes você pensa que é um problema de homem solteiro. Não. Homens e mulheres com desejos íntimos, fora do casamento, com situações, às vezes já adulterado. Fala para o Senhor: Deus, essa é uma fraqueza, eu quero mudar. Eu tenho compulsividade nessa área, eu como demais, eu estou com sobrepeso, eu estou destruindo meu corpo. O Espírito Santo fala, a palavra me diz que eu sou o templo do Espírito Santo e eu estou destruindo esse corpo. Não sei porquê, é uma autossabotagem, eu não sei, mas é uma fraqueza minha. Eu quero mudar, Senhor. Eu quero mudar, Senhor. E sabe, eu vou dizer uma coisa: não se encha de culpa, mas se encha de esperança de mudança. Se encha de expectativas de mudança. Comece pela fé a já se enxergar transformado nessa área fraca que você está assumindo diante do Senhor. Como diz a palavra: todo aquele que me pedir alguma coisa e crer que já recebeu, isso lhe será dado. Então comece a enxergar, a ver, a crer que já recebeu, sem culpa, sem peso. Não, você tem o sangue de Jesus. Se em algum momento passou culpa na tua cabeça, lembra: Senhor, peço perdão, o sangue de Jesus na minha vida, acabou a culpa, eu quero mudança. Se abre para o Senhor totalmente nessa hora, com toda a liberdade, porque quanto mais você assume uma fraqueza, mais Ele te fortalece, mais é aberto espaço para o agir do Espírito Santo. E eu quero ministrar agora na tua vida, Senhor, que agora se cumpra a tua palavra, se cumpra a tua vontade, o teu agir na vida de cada um. Teus filhos estão assumindo fraquezas, fragilidades, estão entendendo que há coisas que estão atrapalhando o frutificar da palavra de Deus dentro deles, dentro de nós. Estão às vezes bloqueando, entristecendo, resistindo ao Espírito Santo. Estão às vezes não se preocupando com espinhos que estão atrapalhando as suas obras nas nossas vidas, Senhor. E eles estão confessando essas coisas, estão abrindo o coração. E agora eu sei que a tua palavra será cumprida na vida de cada um deles, de cada um de nós. O agir de Jesus, nós confiamos no teu agir, Senhor Jesus. O teu agir agora, porque na graça seremos fortalecidos, seremos transformados. O pecado já não nos dominará, nenhum peso nos dominará, nenhuma fascinação nos enganará, porque nós estamos nos rendendo ao Senhor para fluir na tua graça. Senhor Jesus, eu sei, tenho certeza, tenho plena convicção de que o Senhor vai agir e essas coisas vão mudar, e essas fragilidades serão fortalezas. Esses homens e mulheres estão se abrindo para o Senhor,
vão poder crescer, vão poder amadurecer, vão poder fluir mais no amor, no perdão, na graça, nas virtudes do Espírito Santo, no fruto do Espírito Santo, porque em nome de Jesus, o Senhor, para quem nós olhamos fixamente, é o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo, o Senhor, age, transforma, fortalece. Enquanto isso, eu peço aos irmãos também que estejam entregando sofrimentos interiores. Porque eu estou sofrendo com essa luta, com essa coisa. Mas é uma pessoa amada, está doente, eu tenho que sofrer. Não, entrega o sofrimento, confia nele, confia. A nossa reação diante de tribulações, de lutas, de dificuldades da vida é perseverar. E perseverar é continuar firme, inabalável, fique firme. Então, entrega para o Senhor Jesus, Ele está de braços abertos para te receber nessa hora. Entrega para o Senhor Jesus a sua dor, a sua angústia, o seu medo, medo de fracasso, medo de tudo dar errado, medo de desastres, medo de consequências as mais variadas possíveis. O verdadeiro amor lança fora todo o medo. Confia no Senhor, joga para Ele, em nome do Senhor Jesus, e Ele te abraça, Ele abraça a sua dor, Ele abraça os seus medos, Ele abraça a sua história e as suas lutas, e Ele vai agir, porque é isso que a palavra dele nos ensina. Ele está agindo, Ele está no controle. Não se desespere, não fique angustiado, angustiada, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém.